Donald Trump só pode estar ficando maluco. A gente sabe que os Estados Unidos hoje é um dos países mais poderosos quando a gente fala de poder militar, mas travar duas guerras ao mesmo tempo com duas pessoas tão poderosas é coisa de doido. Mas o Donald Trump resolveu fazer. Você deve estar meio por fora do que está acontecendo. Bora lá! Trump dobrou a aposta com a Venezuela e ao mesmo tempo com o Irã, ou seja, dois conflitos ao mesmo tempo. Ao meu ver, o Trump tá querendo chegar metendo o pé na porta na Venezuela e no Irã, querendo eliminar qualquer pessoa, qualquer ser, qualquer coisa, literalmente, que vá contra os Estados Unidos. E para isso ele começou com duas humildes ditaduras. Então vamos falar sobre isso, que hoje está uma bagunça e o Trump acabou de fazer uma das coisas que, na minha visão, querido, você vai ter que segurar o que você fez, né? Vai ter que ter poder e, aliás, força para cumprir com o que você disse que vai fazer, se caso o Irã der uma resposta. Então vamos lá para vocês entenderem a situação, que hoje o mundo tá uma loucura. Então põe like, compartilha, se inscreva, que a gente vai conversar aqui no canal como que tá a situação hoje. Não é novidade para ninguém que o Maduro já vem sendo caçado pelos Estados Unidos há um bom tempinho atrás, né? Tinha até anúncio dizendo que os Estados Unidos iria dar 15 milhões de dólares para quem fosse o bonito, a pessoa mais inteligente do mundo que soubesse algo sobre o Nicolás Maduro e que pudesse colocar ele contra a parede e literalmente fazer com que o cara fosse preso, tá? Ou seja, os Estados Unidos quer a cabeça do Maduro. Literalmente isso. Porém, ontem eles resolveram dizer realmente isso para a população, dobrando essa aposta, dobrando esse valor. Para quem não sabe, ou quem estava por fora, o Marco Rubio, que é o secretário dos Estados Unidos, e aliás, um dos caras mais assim colados juntos com Donald Trump, resolveu falar nas suas redes sociais, no Twitter, sobre o tal e tão famoso Nicolás Maduro. Só que disse como se ele fosse apenas um ditador, um cara extremamente autoritário. Não. Marco Rubio, que é um dos caras mais importantes dos Estados Unidos, colocou Nicolás Maduro não só como um ditador, como um narcotraficante, literalmente. Temos hoje na Venezuela, tá, um grupo não tão legal, vocês sabem que é um grupo terrorista, que se chama Cartel de los Soles, que é um grupo que literalmente faz grande parte do narcotráfico dentro dos Estados Unidos, tá? Ou seja, os caras saem da Venezuela, são da Venezuela e vendem droga para os Estados Unidos, fazendo que os Estados Unidos entrem num caos completo, tanto com usuários de droga e também com essa coisa sendo exportada para lá. Mas o que acontece, tá? Até hoje, o que a gente sabe, o que a gente tem é que alguns dos líderes desse cartel já estão sendo procurados pela Interpol e outros já estão sendo condenados. Porém, ontem Marco Rubio resolveu falar que literalmente o líder supremo desse cartel, ou seja, quem tá ali organizando, administrando tudo, tomando conta do BO todo, é nada mais, nada menos do que o presidente da Venezuela. Presidente aquele que a gente sabe que não é o presidente ao mesmo tempo, já que ele não foi eleito de uma forma democrática. O cara roubou as eleições descaradamente, então não tem nem o que falar. Mas assim, né, deu seu outro golpe novamente e continua no poder. Porém, Marco Rubio classificou ele como terrorista. O objetivo dos Estados Unidos com isso é nada mais, nada menos do que, claro, que fazer o quê? Que Nicolás Maduro saia de um jeito um pouco mais democrático. Como assim democrático, Alessandra? Pois bem, os Estados Unidos hoje, ele não pode literalmente entrar e invadir a Venezuela como quem não se importa mais com nada. Por quê? Por causa da Venezuela? Não. Por causa dos outros países que assumem que a Venezuela é um país democrático. Rússia e China. Embora os Estados Unidos tentou na ONU converter essa situação, conversar, a Rússia e a China continuavam mantendo sempre a mesma postura básica. Não somos contra o governo de Nicolás Maduro. Entrar e afligir a soberania de um país é muito arriscado. Seria quase a mesma coisa de forma indireta dizer que você vai querer travar uma guerra com a China e com a Rússia se fizer isso na Venezuela, tá? E os Estados Unidos não quer fazer isso, então vai tentar de outra maneira, classificar Nicolás Maduro como um terrorista.
Se Nicolás Maduro é classificado como terrorista, nada mais nada menos, ele pode ser preso pela Corte Internacional, ou seja, se isso for afirmado, tá, e for considerado uma verdade. E se for preso, acabou ditadura na Venezuela. O grande problema é que a gente tem que lembrar, se o Nicolás Maduro realmente for o líder desse cartel, é que ele não vai estar sozinho. Provavelmente vai estar ele e várias outras pessoas, membros do governo, que não vão deixar o Nicolás Maduro cair mais nem lascando, porque senão eles caem junto. Então vai ser um arrasto, uma limpeza muito grande que os Estados Unidos vai fazer se eles conseguirem achar realmente essas brechas e de ter denúncias, de ter coisas onde provam que Nicolás Maduro estaria ligado a uma facção criminosa, tá? Pois bem, e é aí que os Estados Unidos resolveu fazer o quê? Dobrar sua humilde aposta. Se até pouco tempo atrás era $15 mil, parabéns, agora são $25 mil por qualquer pessoa que prove, traga alguma coisa que possa tornar Nicolás Maduro um réu e ser preso. Os Estados Unidos dobrou a sua aposta literalmente, tá? Olha o que a matéria da Jovem Pan traz. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a recompensação no caso de 35 milhões, ou seja, em reais daria 140 milhões, por informações que levem à prisão e condenação do Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. A medida foi divulgada pela agência antidrogas americana. Maduro é acusado de envolvimento com narcoterrorismo, tráfico de cocaína e fornecimento de armas e grupos criminosos. Também são alvos Diosdado Cabello e Vladimir Padrino Lopes. Os Estados Unidos classificam hoje o cartel de Los Soles, supostamente liderado por Nicolás Maduro pela organização terrorista internacional, ou seja, qualquer pessoa aí, você, meu querido amigo, se você tem alguma prova que os Estados Unidos possam usar contra Nicolás Maduro, você tá sujeito a talvez ganhar uns 140 mil de uma vez só. Os Estados Unidos quer com força acabar e dar um limpa aqui na América do Sul. Isso a gente já viu. Mas tem um outro lugar que os Estados Unidos também se preocupa muito, em específico um país que os Estados Unidos têm uma preocupação extrema, e não é de hoje não, é de muito tempo, tá? Que é nada mais, nada menos do que o tão famoso Irã, né, gente? O Irã e os Estados Unidos, eles não batem bem já faz um bom tempo. E há pouco tempo atrás, as coisas começaram a ficar um pouquinho mais estreitas, um pouquinho mais complicada, quando Israel entrou em guerra com o Irã. Foi uma guerra extremamente rápida, eu diria para vocês, que eu, sinceramente, não imaginava que iria ser tão rápido assim e ia terminar de um jeito tão estranho. O Donald Trump, literalmente, assim, os Estados Unidos, né, pegou, atacou certas bombas, entrou no Irã, do nada sumiu o urânio que estava no Irã e pronto, todo mundo terminou a guerra. Foi uma coisa muito extrema, muito sem noção, mas mesmo depois daquilo, tudo o que aconteceu, a guerra ainda estava continuando aos poucos. Mas o Irã disse que ia ter um cessar-fogo e que estaria tudo bem, tudo legal. Porém, agora os Estados Unidos não estão confiando no Irã. Surpresa para absolutamente ninguém. É a mesma coisa de você confiar num amigo que já te roubou, entendeu? É confiar no Irã, que o Irã não vai ter armamentos mais e que não vai tentar ter força nuclear, tá de sacanagem. Obviamente o Irã vai tentar fazer isso. Se ele fez uma vez, mesmo ao mesmo tempo mentindo para os Estados Unidos que não estava fazendo, que o enriquecimento de urânio era por parte lícita e que ter bombas atômicas era por fim de paz, vocês acham mesmo que agora, na altura do campeonato, a gente vai ver o Irã não querer mais produzir bombas atômicas, não querer mais ter força nuclear? É impossível. Isso aí é coisa de doido. Porém, os Estados Unidos sabe disso, não quer assumir, mas sabe disso. Os Estados Unidos volta a ameaçar o Irã e diz que destruirá o país caso o programa nuclear seja reiniciado, ou seja, Estados Unidos vai dar um ataquezinho no Irã de novo para lembrar deles, né, para lembrar eles do que é o perigo se eles tiverem armas nucleares, né? A grande questão, o Irã vai fazer do mesmo jeito. Eu duvido muito que o Irã vai obedecer à ordem dos Estados Unidos. E duvido também uma coisa, que os Estados Unidos vai fazer um ataque agora de imediato. Mas as falas do Donald Trump foram as seguintes, tá?
nós acabamos com as possibilidades nucleares deles. Eles podem começar de novo. Se fizerem isso, vamos acabar com isso mais rápido do que vocês conseguiriam apontar um dedo, disse Trump. Ou seja, Trump mandou um recado pro Irã. Ó, fica quieto na tua, não tenta caçar sarna pra coçar, senão vai dar problema, igual deu na época de Israel. Embora não foi uma guerra, assim, igual a gente viu, né, do Irã e Israel. Foi uma guerra muito curta. Mas foi um recado pro Irã ficar quietinho na dele, pelo menos por enquanto. Agora a questão, o Irã vai obedecer ou não? Pelo histórico que a gente tem do Irã, o que vocês acham que vai acontecer? Pois bem, eu vou trazer mais vídeos amanhã, então se você quiser ter acesso a esses conteúdos, quiser entender melhor, dá aí um like, compartilha esse vídeo e amanhã volto aqui às 6 horas também pra gente poder continuar falando sobre os assuntos que tá rolando de geopolítica no mundo, beleza? Um beijo e até lá!